Você não consegue fazer seu kick e já cansou de roubar o kick da música dos outros? Então esse tutorial aí é pra você. E aí galera, bem-vindo ao meu canal. Quero mostrar nesse tutorial pra vocês como fazer o seu kick sem precisar ficar roubando o kick dos outros. Enfim, começando de um kick sintetizado e posteriormente fazendo camadas, layers com outros kicks para trazer alguma característica específica. Essas técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês serão apresentadas no Ableton Live. Vocês podem fazer em outros softwares também, obviamente, nos softwares da escolha de vocês. Porém, algumas coisas que eu vou mostrar aqui que eu acho que, enfim, tornam o trabalho um pouquinho mais prático, elas são específicas do Ableton Live. Como, por exemplo, eu vou utilizar o Operator, que é um instrumento do Ableton, e eu também vou utilizar os Instrument Racks para fazer os meus layers. Então, basicamente, o som tem um único MIDI, sai de um único canal, e esses layers que vão compor o som final do kick estão no mesmo canal. Dá para fazer isso no Logic, dá para fazer isso no FL, porém, nesses outros softwares, provavelmente você vai ter que usar mais de um canal e depois você agrupa tudo dentro de um grupo. Cada software tem a sua forma de agrupar. Enfim, vamos começar, parar de falar. Estou aqui com o projeto inicial do Ableton, que não tem nada. Então, para ficar visualmente limpo, eu vou tirar esses canais em excesso, vou deixar só um canal aqui, MIDI, e vou adicionar o Operator, que é um instrumento bem tradicional, bem conhecido do Ableton Live. O Operator é um instrumento que faz síntese FM, mas para fazer um kick a gente não precisa de nada de outro mundo, tá? Só explicando basicamente. A síntese do kick, ela é algo bem simples, tem um plugin, inclusive, de fazer kicks, que muita gente já deve ter usado, que se chama Bassism. Basicamente, você tem uma sine wave, e essa sine wave você faz um sweep. O que é um sweep? Ela vem de uma frequência e vai até a outra. Então ela vai de uma frequência maior e vai até uma frequência menor. Essa frequência menor seria a parte grave ou subgrave do seu kick, a maior seria o top kick ou top end, que é o tac, tac, que bate do seu kick. Beleza? Bem simples. Aí, obviamente, a gente pode incrementar com saturação, com barulhos diversos, enfim, para ter um kick mais personalizado, que é o que a gente vai ver aqui. Então, vamos começar pelo básico, né? Aqui no Operator, basicamente, quando você coloca ele, ele vai tocar uma sine wave, tá? O que é muito legal para o que a gente vai fazer. Então eu vou criar um clipe aqui, vou programar um kick em cada beat e vou dar play no clipe. E vai ficar uma sine wave tocando. Olha que kick foda! Enfim, não é isso que a gente quer. Bom, o kick, assim como outros elementos de bateria e percussão, eles costumam ter um pitch deles que não ficam variando, né? Ele tem aquela cara, aquele transiente dele único, e para isso, nesse caso, pouco importa a nota que eu desenhei aqui. No caso, eu coloquei o C3, que é o Dó da escala central, né? Desculpa, da oitava central. E o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o operator aqui, ele só está tocando esse oscilador, para ele ter uma frequência fixa. E essa frequência fixa, ela tem que ser a frequência final. Eu vou aumentar o volume dele aqui também, colocar -3. E no caso ele está tocando a frequência de Dó da terceira oitava, que eu não lembro de cabeça qual que é. Mas enfim, é muito importante vocês saberem que cada frequência tem uma nota correspondente. O que isso é importante para o kick? Por exemplo, grande parte dos problemas de mix que o pessoal costuma reclamar, né, que o grave está embolando, eles se resolvem automaticamente se o seu grave está afinado no tom da música. O que eu quero dizer? Digamos que a sua música está em Ré maior. Então, o ideal é que você tenha um kick tocando em Ré, que é a nota tônica da escala de Ré maior. Ou a fundamental, no caso. Se você tem uma música tocando em Fá sustenido menor, o ideal é que você tenha o kick tocando em Fá sustenido. Então,
isso vai fazer muita diferença na sua track e vai te economizar milhares de processos para tentar corrigir alguma coisa que é super simples de corrigir. Então, no começo da execução aqui, a gente também vai fazer essa correção, tá? Porra, Salata, qual que é a frequência, então, de Fá sustenido? De cabeça, não sei. Mas vamos lá olhar no Google. Google, pai dos burros, né? Poderia decorar isso aí. Decorar também é coisa de burro. Você tem que entender. Então estamos no Google, você vai digitar lá Note Frequency Chart, você vai clicar em imagens e você vai ter um monte de tabelinha, né? Por exemplo, aqui. Então você tem aqui as notas e as oitavas. Então, por exemplo, o Fá sustenido que eu comentei, ele está na frequência de 46,25 Hz. Na oitava 1. Na oitava 0 seria 23,12, que é bem subgrave, quase inaudível, né? E na oitava 2 está 92,50, que já é uma frequência mais alta. O ideal é a gente fazer um kick que ele está mais ou menos passeando aqui, ó, de Mi, da primeira oitava, até o Ré sustenido da segunda oitava, vai depender muito do estilo, enfim. Mas não levem a fundamental como regra. Você pode usar, na teoria musical, qualquer nota dentro da escala, né? Então, na escala de Fá sustenido, a gente poderia usar um kick afinado em qualquer outra nota. Porém, a experiência diz que algumas notas funcionam melhor. Então, a tônica é uma que vai funcionar perfeito, a dominante, que seria o quinto grau, vai funcionar também muito bem. E você pode ir testando aí. O importante é o que está afinado, que vai te resolver muitos problemas. Então, vamos continuar lá com o exemplo do Fá sustenido, 46,25. O que eu vou fazer aqui no operator? Eu consigo colocar o oscilador para trabalhar numa frequência fixa. Então, eu ligo Fixed e coloco aqui 46,25. Né? Ele arredonda para uma casa decimal. Então, temos isso. Isso aqui é a frequência final do kick. Reparem num detalhe, ele tem um pequeno estalinho, tá? Então já é a primeira coisa que a gente vai começar a arrumar. Esse estalinho a gente chama ele de envelope errado. O que é o envelope? É o tempo de ataque, tempo de sustain, quanto tempo ele tem de release, que é quando termina o som do kick. Então basicamente a gente vai ter que fazer alguns ajustes, tá? Isso é muito simples aqui no operator. Aqui dentro você tem o tempo de release, você pode aumentar esse release a gosto. Reparem que ele fica mais natural, certo? Legal. A gente vai mudar esse parâmetro algumas vezes, tá? Temos só uma sine wave aqui tocando em 46 Hz. Não tem muito cara de kick, né? Então, para ter uma cara de kick, a gente precisa fazer essa sine wave vir lá de uma frequência lá em cima e descer até o 46 Hz. Para fazer isso, a gente vai precisar fazer um envelope no pitch dessa frequência, ou no pitch do operator, desculpa. Para isso, a gente vem aqui do lado direito, tem o pitch envelope e liga ele aqui. O pitch envelope basicamente vai dizer qual que é o meu ponto inicial, o meu peak, e quanto tempo vai demorar para ele chegar no ponto final, que seria essa frequência aqui de 46 Hz, 46,2. Então, basicamente, eu ligo o pitch envelope. Aqui embaixo de pitch env, eu coloco quantos por cento eu quero usar do pitch envelope. Eu vou colocar no máximo, que é 100%, e eu já vou ter algum efeito, ó. Sem o pitch envelope. Com. Agora é uma questão da gente acertar a frequência inicial e acertar o timing dele. Ou peak aqui. Reparem que ele já está ganhando uma cara de kick, né? Bem interessante isso. Como o operator ele faz síntese FM, que significa um operador ou oscilador aqui, na síntese FM a gente chama de operador,
um operador ele influenciar na onda, né, ele fazer uma modulação de frequência na onda anterior, por exemplo, o B faz no A, o C faz no B, dependendo de como os operadores estão ordenados. Então, qualquer coisa que a gente fizer no B, por exemplo, vai alterar no A. Então, eu poderia mudar aqui, colocar uma curva um pouco mais harmônica, que é o triangle, o triângulo. Para que ele já vai... Mas tá esquisito, né? Tá inclusive desafinado, então para isso a gente precisa também fixar a frequência. E aí pode colocar aqui também 46.2. Reparem que ele pode detonar o som, né? Ou você pode subir uma oitava, que seria o dobro disso aqui. Então, fazer uma matemática básica, 46.2, o dobro disso é 92.4. E vamos lá. Temos alguma distorção aí. O importante também é esse envelope seguir o envelope do kick anterior. Então, isso também é fácil no operator. Você clica aqui em envelope. Estou no oscilador operador B. Clico com o botão direito e seleciono Copy Envelope. Não é o de cima, é o de baixo. Copy Envelope from Oscillator A. Ele vai ter mais coerência. Legal. Outra coisa que a gente pode fazer aqui no operator é mudar a ordem dos osciladores. Então eu poderia, por exemplo, fazer uma cópia disso aqui e fazer um C independente. Aqui do lado direito, na parte de baixo, a gente tem essa abinha que tem o jeito que os operadores vão conversar. Então aqui basicamente o som sai do amarelo, que é o A, o verde influencia no amarelo, o verde é o B, o azul, o ciano, que é a letra C, influencia no resultado do B com A, confuso. E o D, que é o laranja, influencia no resultado do C, que foi uma influência no resultado do... Enfim, ele tem... Você pode deixar todos independentes, como se fosse... Como se fosse 4 osciladores separados. Ele vai se somar aqui também. Que também vai fazer alguma coisa interessante no kick, né? Ou você pode, por exemplo, deixar A e B de um jeito, né? A e B, porque você está vendo que é amarelo e verde. E você tem o C e D separado. Então eu deixo um kick assim, um pouco mais saturado. E aí eu faço o meu C ser uma cópia do A. Opa! Está estourando, olha como o som fica ruim, né? O que a gente pode fazer aqui? Baixar um pouco esses levels, né? Então, ó, vejam. O C tá mais puro, é só sine wave, né? Lembra aqui, ó, de novo. Nesse modo aqui, ó, o A é modulado pelo B e vai pro final. O C é modulado pelo D e vai pro final. Então, o A e B estão independentes do C e D. O D, apesar de ele estar ligado aqui, eu nem estou usando, né? Porque o volume dele está zerado. Mas a gente já tem um kick aqui, né? Aí, como o A e o B estão separados, independentes, eu posso mexer na frequência aqui, colocar o dobro, por exemplo. Já vai começar a ter algum som aí, né? E aqui bota menor. Ó, que interessante. São testes que a gente vai fazendo, né? E aí, bom, a gente pode aumentar o decay ou diminuir, deixando o kick mais sequinho. Bem legal, né? E para finalizar essa parte de sintetizar com o operator, a gente tem um recurso muito importante aqui, que é o filtro. Então, assim, por que o filtro do operator ele é legal? Basicamente, desde o Live 9.5, teve uma atualização em que eles melhoraram muito o filtro do Live. O filtro, no caso, que vem no operator
que tem também no Auto Filter, tem também no Simpler. E o que melhorou? Eles colocaram alguns modos que emulam alguns filtros famosos do mundo analógico, década de 70 e 80, mais ou menos. Então o modo inicial é o clean, que fica exatamente como o filtro estava antigamente. E você tem essas outras 4 emulações, né? Que se você ler no manual não vai estar escrito qual synth especificamente ele emula, mas se você fizer uma pesquisa você descobre. Então, por exemplo, o PRD fala lá que é um famoso synth, um famoso filtro ladder. O filtro ladder é o filtro do Moog, então o PRD emula um Moog. E o que é interessante disso aqui, ó? Quando você ativa qualquer um desses 4 modos, né, diferentes do clean, ele aparece aqui mais um parâmetro, que é o parâmetro drive, que é um parâmetro que vai saturar, tá bom? E isso vai também dar uma característica para o seu kick. Então você pode, por exemplo, colocar um ladder aqui, que é o PRD, fechar um pouco a frequência, ou mesmo saturar, enfim, e ver o que acontece. Vamos conferir. Nesse caso você tem que ter uma atenção muito especial para o output não estourar, porque senão você vai ouvir a saturação digital do Ableton, que não é boa, e a gente quer ouvir essa emulação do digital. Então a gente pode tentar baixar aqui, né? Então olha como o kick ganha vida com esse filtro, né? Eu vou alterar os modos aqui para vocês sentirem como os modos fazem diferenças no quesito de saturação e de ressonância. Vamos lá. Clean nem tem graça, né? Eu vou fechar um pouco mais para a gente ouvir mais essa ressonância e vou de novo alterar os filtros, tá? Vamos lá, deixar aqui começar com o PRD. Qual que é melhor? É gosto. Não tem melhor, não tem número mágico, enfim, é um negócio que eu gosto de dizer, então você tem que testar, né? A gente está gastando aqui poucos minutos. Enfim, vocês veem que assim, não é nada de outro mundo e é mais gostoso do que roubar kick dos outros, porque você vai ter um kick seu, beleza? É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo com a parte 2 desse tutorial. Se você curtiu esse vídeo, clica aí no joinha e dá um share, compartilha para seus amigos curtirem o canal também. Valeu!